Vamos finalizar essa parte do princípio dos trabalhos virtuais para a gente poder entrar na parte do cálculo de estruturas hiperestáticas, beleza? É, na aula passada, a gente fez a viga em balanço, não foi? Então, eu coloquei o material aqui, ó. A gravação da aula de segunda, a gravação da aula de quarta, a nota da aula de segunda e a nota da aula de quarta, beleza? E a tabela de Kurt Bayer, ok? E aqui no pós-aula eu coloquei um ACC, tá beleza? Então, sempre vou deixar marcado com vocês, né? Que nossa aula é segunda e quarta, então sempre na quarta-feira eu boto a ACC, beleza? Então a gente vai ter aula hoje e na quarta eu boto a ACC, tá? Então vamos aqui para semana 3, né? Então bora lá, beleza? Deixar combinado com vocês que toda quarta-feira vai ter a ACC lá para vocês responderem. Então bora lá. Na aula passada nós fizemos essa questão aqui, né? Achamos menos 1,5 de deslocamento, beleza? Essa daqui. Então agora eu vou fazer um exemplo com viga biapoiada. Depois eu vou fazer um exemplo com pórtico. Vamos calcular o deslocamento de um pórtico, tá? Sossegado? Então vamos aqui, ó, o exemplo prático 2. Fazer uma biapoiada aqui agora, tá? Então a biapoiada, vamos lá. Considerando uma viga biapoiada, colocar aqui o vão de 3 metros. Carregamento distribuído, 10 kN por metro, tá? Pode botar aí. Dez kN por metro. Com dimensões 12 por 35. É 12 por 35, é 12 por 35. A largura da viga a gente identifica como BW, tá? Não é só B não, tá? E a altura da viga a gente identifica como H, beleza? De concreto, né? Com módulo de elasticidade. Deixa eu botar aqui. Módulo de elasticidade. Deixa eu ver no outro exemplo aqui qual foi o módulo de elasticidade que a gente usou. Foi 30.000, né? Deixa eu ver. 30.000. Vou colocar 28.000 aqui agora. 28.000 MPa. É, calcular o deslocamento máximo da estrutura.
Então, bora lá. Uma viga bem apoiada. Deixa eu botar aqui. Ocultar isso aqui, né? Então, bora lá. Uma viga bem apoiada. Deixa eu fazer aqui. Estruturas de concreto armado, geralmente a viga é engastada, né? Quando a gente vai para estruturas de pré-moldadas, né? Então ela é bem apoiada. Então bora lá. Nosso caso real aqui, ó. Aqui eu já vou fazer direto pelo tabela de Kurt-Baer, tá? Não vou fazer pela integral, não. Então primeiro eu vou pegar aqui o nosso caso real. Beleza? Deixa eu só puxar esse aqui um pouco mais para baixo. Colocar o carregamento aqui, ó. Na verdade, colocar o carregamento aqui. Esses carregamentos aqui, pessoal, podem ficar tranquilos que a gente vai aprender a calcular lá na matéria de concreto armado, tá? Sossegado, beleza? Então, primeiro aqui, eu vou transformar aqui a minha estrutura, né? Então, a viga é bem apoiada. Para ser isostática, aqui tem que ser um apoio de segundo grau. E aqui tem que ser um apoio de primeiro grau. Vou ter a minha carga de 10 kN por metro. Hoje eu quero bastante participação de vocês aí, tá? Colocar o vão aqui deu quanto? 3 metros, né? Beleza. Deixa eu descer aqui. Analisando aqui, ó, essa estrutura, alguém pode me falar aqui onde eu vou ter o meu momento máximo? Nesse caso. Para a gente usar a tabela de Kurt-Baer, eu só preciso do diagrama de momentos, né? Que aí eu vou lá e comparo a figura do momento do caso real com a figura do momento do caso virtual, beleza? E é menos mais DMF. Beleza pura? No meio, não é isso? Isso mesmo. Quando você tem a estrutura bem apoiada, o momento máximo é no meio, né? Quando você tem estrutura em balanço, o momento máximo é na extremidade, beleza? Então, beleza. Momento máximo no meio. Qual é a forma do qual é a forma do momento aqui da estrutura? Alguém pode me falar? B BH H sobre 2 não. Cadê o papelzinho que eu pedi para vocês anotarem lá de resistência? Então aqui, ó, primeiro, qual é o formato do momento fletor da estrutura aqui submetida a esse carregamento? Qual é o formato? Vai ser uma reta, vai ser uma parábola, vai ser uma hipérbole? PL a quarta sobre 8, quase, né? O formato aqui vai ser qual? Então nosso P é 10. Qual é o formato do diagrama do momento fletor? Nosso L é 3, certo? Então, neste caso, parábola, né? Então, vou botar ela aqui, ó, parábola
Então, nesse caso, a parábola é para baixo, né? Por quê? Porque a peça vai flexionar para baixo. Então, se eu pegar aqui, ó, na hora que eu botar o carregamento aqui, ela vai fazer assim, né? Então, vai tracionar essa parte aqui de baixo, beleza? Então, nós vamos ter o momento positivo. Qual é a fórmula do momento máximo para uma estrutura biapoiada carga distribuída? Algumas pessoas... Ah, Pedro colocou certo aí. PL ao quadrado sobre 8. Beleza. Então, para calcular o momento máximo, PL ao quadrado sobre 8, né? Obrigado, Pedro. Calculadora. Então, PL ao quadrado sobre 8, a gente vai ter... O P é 10, o L é 3 ao quadrado dividido por 8, 11,25. Beleza? 11,25. É por isso que a gente viu lá em resistência de onde que saem essas fórmulas, né? Que já é para vocês deixarem anotado aí para quilonewton vezes metro. Então, esse momento máximo aqui, ó, ele vai ser 11,25 quilonewton vezes metro. Beleza? Então já achei o meu diagrama de momento vetor do caso real. O que eu quero fazer agora? Sossegado, né? Então eu quero calcular qual é o deslocamento máximo que essa estrutura vai sofrer. O deslocamento máximo para essa estrutura vai ser no mesmo ponto onde eu vou ter o momento máximo, que é no meio do vão. Lembra na outra estrutura, que é uma estrutura em balanço? Foi na extremidade oposta ao momento, né? Então, na hora que eu coloco a carga aqui, ó, essa estrutura vai flexionar. Então, a distância aqui, a gente vai ter o nosso deslocamento máximo aqui no meio, né? Então, nesse caso, como eu quero achar aqui o caso virtual, o que eu tenho que fazer aqui agora? Alguém pode me falar aí? O que eu tenho que fazer? Aqui, colocar aqui a minha distância. Colocar essa aqui. Então, para que eu possa achar o deslocamento aí, o que eu tenho que fazer? Pôr uma carga virtual no centro do vão, isso mesmo, e achar o diagrama de momento fletor dessa carga virtual, né? Então, o que acontece? Você vai colocar a carga virtual sempre no ponto que você quer calcular o deslocamento, entendeu? Então, como eu quero calcular o deslocamento máximo, esse deslocamento máximo vai ser no meio do vão, certo? Porque é uma estrutura bem apoiada. Então, logicamente, eu vou ter que aplicar a minha carga virtual no meio do vão, tá? Então, a minha carga virtual P aqui, ó, ela vai ter que ser aplicada no meio do vão, beleza? E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é a fórmula para calcular o momento fletor máximo de uma viga biapoiada com carga concentrada no meio do vão? Alguém lembra? Momento máximo de carga concentrada no meio do vão. Pronto. Alguém pode me falar também qual é o formato do momento fletor, né? Qual é o formato do momento fletor para uma carga concentrada? Quando a gente for fazendo, a gente vai relembrando, né? Reta, beleza. Essa reta, o diagrama de momento fletor nesse caso aqui, vai ficar para cima ou vai ficar para baixo? Ele vai ficar negativo ou positivo?
Nesse caso aí, o diagrama de momento fletor vai ficar negativo ou positivo? Negativo, beleza. Então, vou colocar ele aqui, né? Por que negativo? Porque se eu tô com a minha viga aqui, eu tô aplicando uma carga aqui para cima, tá vendo? Se eu tô aplicando uma carga aqui para cima, ela vai flexionar para cima. Se ela flexiona para cima, vai tracionar aqui em cima e comprimir aqui embaixo, né? Então, nesse caso, o diagrama de fletor vai ficar assim, ó. Beleza? E a fórmula do momento máximo aí? Alguém lembra? Então, meu momento máximo vai estar aqui. Alguém lembra aí qual é a fórmula do momento máximo? Carga concentrada no meio do vão? Nesse caso aqui, nosso P vai ser 1 kN e o nosso L será 3 metros. Faltou botar o 3 aqui, né? Beleza? PL sobre 2, quase acertou. PL sobre 4, beleza? PL sobre 4. Então, nosso P é 1, porque agora eu estou trabalhando com a carga virtual, beleza? O nosso L é 3 dividido por 4, né? Então, na verdade, vai ficar 3 dividido por 4, vai ficar 0,75. Beleza? Nesse caso aqui é menos 0,75, né? Porque tá flexionando na parte de cima. Então, nesse caso aqui vai ficar menos 0,75. Beleza? Então, agora o que a gente faz? Vamos comparar aí, né? Os diagramas. Vamos partir para a tabela de Kirchhoff. Beleza? Na tabela de Kirchhoff, a gente vai ter o seguinte. Eu vou comparar aqui o diagrama do caso real, que deu parábola 11 e 25. Então vamos copiar ele aqui, ó. Parábola 11,25. E aqui é caso real, né? E caso virtual. Vou botar aqui reta menos 0,75. Vou botar só o valor, tá? E não pode esquecer que essa distância aqui tem que ser igual, né? Aqui é 3 metros. Porque vai ser o nosso L', né? Que a gente vai botar lá na fórmula. Beleza? E aqui é o caso virtual. E agora o que a gente vai fazer? Vamos comparar aqui, ó, na tabela de Kirchhoff para a gente achar a nossa fórmula. Então, delta, que é o deslocamento, vezes a rigidez, vai ser igual à fórmula que a gente vai encontrar lá na tabela de Kirchhoff. Então, bora abrir aqui a tabela de Kirchhoff. Para quem não lembra, está na semana 2. Semana 2 na pasta aula, beleza? Tabela de Kirchhoff. Então, bora lá. Abrindo aqui a tabela de Kirchhoff,
nós vamos ter veio. Deixa eu ver se abre ela aqui, né? Aqui, pronto. Beleza? Então bora lá. Para você que não sabe, o M' quer dizer que é o momento da carga virtual e o M é o momento da carga real. Então no M' aqui, ó, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar aqui nesse caso, eu vou procurar aqui o triângulo, né? Então nesse caso o triângulo, eu vou ter o triângulo completo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pegar esse aqui, beleza? Nesse caso, como o momento está no meio do vão, meu alfa vai ser igual ao beta, que vai ser 1,5 para cada lado, né? Porque a distância aqui é 3 metros, beleza? E o momento da carga real ficou uma parábola, né? 11,25. Então, neste caso aqui, parábola de segundo grau vai ficar essa. Beleza? Parábola de segundo grau vai ficar essa. Então, nesse caso, a fórmula que eu vou usar será essa. 1/3, deixa eu aumentar aqui para a gente ver, né? 1/3 vezes L' vezes parêntese 1 mais alfa B L ao quadrado M é o momento máximo da parábola, né? Que é o MM aqui, tá vendo? Vezes M', que é o momento da carga virtual, né? Então bora anotar aí. 1/3 vezes 1 mais alfa beta dividido por 1 mais alfa beta, alfa vezes beta, né, dividido por L ao quadrado, fecha parêntese, vezes MM vezes M'. Então, esse L ao quadrado, esse L aqui, pessoal, sem o linha, ele é a soma do alfa mais o beta, tá? Só para deixar claro. Então, perceba o seguinte, como o nosso momento da carga virtual aqui, né? Ele tá no meio aqui, ó. Então, nesse caso, vai ser 1,5 para cá e 1,5 para cá, beleza? Então, nesse caso aqui, o alfa, que é o primeiro valor, vai ser 1,5 e o beta, que é o segundo valor, será 1,5, ok? E esse L aqui vai ser 1,5 mais 1,5 vai dar 3, né? Beleza? Só para deixar claro. Então, nosso deslocamento vai ser delta vezes EI igual a 1/3 vezes L'. Quem é o L'? O L' é o comprimento aqui, né? Dos diagramas, tá? 3 metros
1 mais, então alfa é 1,5, vezes beta, que é 1,5, beleza? Dividido por 3 ao quadrado, vezes momento máximo aqui, né? Deixa eu apagar esse aqui. Momento máximo da parábola do caso real deu 11,25. E o momento máximo aqui da carga virtual, menos 0,75, né? Então, meu delta é I, vai ser igual. Nesse caso aqui eu posso cortar o 3 com o 3. Então, vai ficar 1, parêntese 1 mais 1,5 vezes 1,5. Nesse caso aqui, faltou eu colocar o parêntese aqui, né, pessoal? Porque senão fica... Então, primeiro você multiplica o alfa beta, depois você divide. Porque senão você vai multiplicar o alfa pela divisão do beta por L ao quadrado, né? Então, para não errar, coloca o parêntese aí, beleza? Então, nesse caso aqui, deu menos 10,54, ok? E aí, nesse caso, meu delta aqui, ó, que é o meu deslocamento, vai ser menos 10,54 sobre aí. Então, essa é a fórmula aqui do deslocamento. Beleza? Agora, o que que eu faço? Considerando meu módulo da cidade, beleza? Meu módulo de elasticidade, 28.000 MPa. Isso aqui vai ser igual a 28, aqui é 28.000, é 28 vezes 10 a terceira, né? Só que aí eu tenho que transformar para kilonewton por metro quadrado, ou seja, kPa. Então, de MPa para kPa, eu multiplico por 10 a terceira. Então, 28.000 vezes 10 a terceira vai dar 28 vezes 10 a sexta, kPa. O nosso kPa é kilonewton por metro quadrado, né? E a nossa inércia, como é uma seção retangular, é BH ao cubo sobre 12. A base aqui dela deu quanto? Deu 12. A altura 35, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou transformar em metros, né? 0,12 vezes 0,35 ao cubo sobre 12, tá? Então, 0,12 vezes 0,35 ao cubo dividido por 12 vai dar 4,28 vezes 10 a menos 4 metros, beleza? Então, logicamente, para nós calcularmos o nosso deslocamento máximo, nós vamos ter menos 10,54 dividido por, bora, 28 vezes 10 a sexta, vezes 4,28 vezes 10 a menos 4, né?
Então, meu deslocamento aqui vai ser menos 10,54 dividido por, coloco parêntese, né, para não errar, 28 vezes 10 a sexta, vezes 4,28 vezes 10 a menos 4. Deu menos 8,79 vezes 10 a menos 4 metros, né? Só que eu não quero em metros, eu quero em milímetros, não é isso? Então, de metros para milímetros, eu multiplico por 10 ao cubo, ou seja, 1000. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos 8 vezes 79 vezes 10 a menos 1. Ou seja, menos 0. Aqui o 79 aqui eu vou aproximar para 8, né? Beleza? Menos 0. Professor, Oi, bom dia. No bom dia. primeiro delta lá, o meu deu menos 3,04. Nesse do Aqui, valor de 10. Isso, nesse do valor de 10. mas você botou o parêntese aqui, ó, Sim, sim. no alfa e no beta. Aqui vai ficar aqui, ó, eu cortei o 3 com 3, né? Então vai Uhum. ficar só parêntese 1 mais. Abre parêntese de novo. 1 vezes 1, fecha parêntese. Ou desculpa, 1,5 vezes 1,5, né? 1,5 vezes 1,5, fecha parêntese. Divide por 3 ao quadrado. Fecha parêntese de novo. Vezes 11,25. Vezes menos 0,75. O meu deu menos 10,54. Então Vê, foi eu aqui mesmo, que vou dar uma conferida aqui, então. dá uma conferida na sua calculadora aí. Aqui vai ficar Beleza, assim, ó. valeu. 1 mais. Por isso que eu botei o parêntese aqui, que senão ia ficar alfa vezes beta dividido por L ao quadrado. Ia ficar 1,5 vezes 1,5 dividido por 3 ao quadrado. Ia ficar diferente. Então bora lá. Aqui vai ficar o seguinte, ó. 1,5 vezes 1. Deixa eu botar aqui. 1,5 vezes 1,5, fecha parêntese, dividido por 3 ao quadrado. Aqui vai ficar 0,25 essa parte aqui, ó. Vezes 11,25 vezes menos 0,75. Essa parte aqui do 1,5 vezes 1,5 dividido por 3 ao quadrado vai ficar 0,25. Então aqui nesse caso aqui vai ficar 1,25 vezes 11,25 vezes menos 0,75. Beleza? Então 1,25 vezes 11,25 vezes menos 0,75 vai dar menos 10,54. Aqui tá certo. Beleza? Às vezes, vê aí se você jogou na calculadora aqui, ó, esse 1,5 vezes 1,5 dividido por 3 ao quadrado. Então achamos essa, né? Então o que que acontece? Na hora que eu tenho a minha viga biapoiada, mas a gente vai conferir no F2, né? Para ver se tá certo mesmo, tá? Na hora que eu tenho a minha viga biapoiada, o que que acontece? Na hora que a carga, né, começa a agir aqui, ó,
eu vou ter o meu eixo aqui, ok? E aí, na hora que a viga flexiona, eu vou ter um deslocamento vertical. Opa, flexionar aqui. Então, o deslocamento que o eixo vai fazer em relação à posição original, né? Colocar a posição original aqui desse cinza aqui para ver se não dá nem para ver. Aqui. Então você vai ter aqui, ó, esse deslocamento aqui, 0,88 milímetros, beleza? Então bora lá, conferir no F2, né? Pra gente ver se vai, para ver se vai dar certo. Então no F2 eu vou jogar essa, é uma viga de 3 metros, biapoiada. Nosso F2 aqui. Botar o grid, o snap. 1, 2, 3. Clica no globinho para aproximar. Bota aqui apoio de segundo grau. Bota aqui apoio de primeiro grau, beleza? Bota a nossa carga aqui, ó, distribuída. Carga 10, né? Menos 10 que tá para baixo, né? Isso. Menos 10. Que mais, que mais, que mais? Coloquei aqui, deixa eu verificar se a dimensão é essa mesmo. 3 metros, isso. O material aqui, ó, eu tenho que colocar o material correto, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei lá concreto, eu vou colocar aqui concreto. E o módulo da cidade eu vou colocar o mesmo que eu usei lá, né? Senão vai dar errado, entendeu? Às vezes o cara fala, rapaz, tá dando errado aqui, o que que eu fiz? Aí ele se esquece que o módulo da cidade tá diferente. Aí ele fica doido. Então, 28 mil de módulo da cidade. E a seção aqui, ó, eu vou colocar retangular. Deixa eu ver aqui, retangular. Nossa seção aqui é 12 por 35, né? Só que no F2 aqui, você tem que botar em milímetros. Então, o D é a altura. Então, nesse caso aqui vai ser 350 milímetros. E o B é a base. Nesse caso deu 12 por 35, então aqui vai ser 120. Beleza? Então, 12 por 35, né? Então, aplico aqui em tudo. Vou pedir aqui o diagrama, ele vai pedir para salvar. Pegue aqui, ó, viga. Vou botar aqui exemplo 2, né? Normal não tem, porque eu não tenho esforço, carga horizontal. Então vou ter cortante, vou ter momento. E vou ter aqui no último botãozinho aqui, ó, é a nossa deformada. Essa linha azul representa a linha elástica. O que é a linha elástica? É a linha que vai representar o valor do deslocamento ao longo do eixo da peça. Então, se eu quero o deslocamento no meio do vão, eu vou clicar aqui no meio, mas beleza? É mais fácil eu colocar o ponto, né? Então, eu vou
colocar aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui no meio aqui, tá? Como é que eu faço? Eu clico no teclado, clico no ponto. Então, como o meu vão tem 3 metros, quero colocar um ponto no 1,5 m. Colocar no X, né? Não é no Y, não. Eu quero inserir um ponto com 1,5 m. Ah, não. É porque ele não vai botar. Que eu não criei ele pelo... Eu tinha que criar ele pelo teclado também, né? Como eu criei ele pelo negócio aqui, pelo grid, então vou colocar aqui, ó. Vou colocar o grid de 1,5 aqui e 1,5 aqui. Agora eu posso botar. Deixa eu desmarcar o teclado. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui um gridzinho de 1,5. Cadê o grid? Tá aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Fazer aqui. Colocar um ponto no meio ali. Eu vou criar pelo teclado, fica melhor, né? Então, para criar pelo teclado, você clica no teclado, clica na barra. Então, de 0, segundo ponto de X, 3 metros. Pronto. Então, já foi. Colocar aqui agora o apoio. Segundo grau. Primeiro grau. Colocar a carga, seleciona a barra, já tá. Colocar aqui o material, já cadastrei. Colocar aqui a seção, já cadastrei. Beleza? Deixa eu puxar aqui a cota. Pronto. Então ele vai me dar aqui o diagrama normal, cortante, momento e a deformada. Só que para eu conseguir clicar exatamente no meio, eu vou colocar um ponto no meio, né? Então clique aqui, ó, para voltar, clico no ponto, clico no teclado. Então eu vou colocar o ponto exatamente a 1,5, né? Pronto. Então aí eu consigo clicar no ponto. Ele vai me dar aqui o valor aí em cima do ponto. Menos 8,78 vezes 10 a menos 1. Bateu com o que a gente calculou aqui, né? Menos 8,79 vezes 10 a menos 1. Beleza? Milímetros, né? Então aqui tá escrito aqui, ó, milímetros. Beleza? Então conseguimos aí, né? Calcular o deslocamento de uma viga biapoiada com carga distribuída. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Para a gente fechar essa parte de princípio dos trabalhos virtuais, para que na quarta-feira a gente já comece o cálculo de estruturas hiperestáticas, que a gente vai usar esse método, né? Só que aí vai ter muito mais coisa depois que a gente achar. Né? A gente vai calcular o deslocamento no pórtico, beleza? Vamos fazer o deslocamento no pórtico aqui agora. Até aqui tá sossegado? Tem como voltar? Tem aqui, ó. Aqui é no virtual, é aqui, né? Aqui que você tá falando? Que é o caso virtual. Beleza? E na tabela aqui. Beleza, então vamos para o pórtico agora, né? Até agora a viga é sossegada demais. Agora vamos para o pórtico. Bora para o exemplo prático 3. Aí o que acontece? Na hora que eu terminar aqui, na quarta-feira, aí a gente já vai começar o cálculo de estruturas hiperestáticas pelo método das forças, né? Aí na hora que eu finalizar a quarta, eu já vou colocar a ACC lá para vocês, tá? Da semana 3, beleza?
Mas já tem lá a CC da semana 2, né? Tá lá no pós-aula, tá? Então, bora lá. Aqui é o exemplo prático 2. Vamos para o exemplo prático 3. No exemplo prático 3, bora lá. Ele tá riscando tudo aqui. Pronto. Considerando. Deixa eu ver se eu botei de preto. Preto. Vamos lá. Considerando. Considerando o pórtico biapoiado, que a gente aprendeu a calcular, né? Lá de teoria 1, beleza? Considerando o pórtico biapoiado. Perceba que a gente não está trabalhando com armadura aqui, né? A gente trabalhou com armadura lá em teoria, né? Teoria 1. Então a gente viu o diagrama de momentos, analisava o comportamento, colocava a armadura positiva ou negativa. Aqui eu estou trabalhando com deslocamento, beleza? Só para deixar claro. Que é também um fator que você precisa se preocupar na hora que você está calculando a estrutura. Não basta só você calcular a armadura, tá? Você tem que se preocupar se a peça vai ter uma flecha muito alta, entendeu? Considerando o pórtico bem apoiado abaixo. Com dimensões BW e o A20 e a altura 40, feito de concreto, né? De concreto. Com modularidade, colocar aqui 30.000 MPa. Calcule o deslocamento. Calcule o deslocamento máximo. Beleza? Então, vou desenhar o pórtico aqui, ó. O pórtico aí a gente vai ter que dar uma relembrada, né? Parece que chega as férias, aí acontece um negócio que o trem esquece, sai da cabeça, ninguém lembra mais nada. Vou colocar essa carga aqui, ó. Coloquei o que? 5 kN. Beleza? Aqui é aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D. E aqui, colocar aqui as distâncias 5 metros e 3 metros. Beleza? E o que mais que eu preciso? Bom, a gente vai fazer agora, né? Aí eu pergunto aí, ó. Analisando esse pórtico aqui, alguém pode me falar onde é que vai ser o deslocamento máximo do pórtico? Alguém pode me falar aí? Analisando aí essa estrutura?
Em cima, por que em cima? Ó a direção da carga, ó. Tá vendo a direção da carga? Analisa aí a direção da carga. No ponto D. Ó, Pedro Silas entendeu, ó. Perceba o seguinte, ó. O ponto A, eu tenho um apoio de segundo grau, tá vendo? O que é um apoio de segundo grau? Ele vai impedir a movimentação para cima e para baixo. E nesse sentido aqui, ó, né, da direita para a esquerda. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Esse apoio aqui ele vai ficar fixo. Então, nesse caso aqui, ó, aqui era a posição original do meu pórtico, certo? Aqui é a posição original do meu pórtico. Só que quando eu coloco a carga aqui, ó, olha o que vai acontecer. Esse apoio aqui vai ficar fixo, então, né? Ele não vai movimentar. Porém, ele vai permitir a rotação da estrutura, né? Então, a estrutura ela vai rotacionar para cá, ó. Beleza? Aqui vai vir para cá, porque eu não tenho nenhuma carga de cima para baixo, né? Então, aquela carga de 5 vai empurrar ele para a direita. E aí o que acontece? Esse apoio D aqui, ó, o que vai acontecer? Ele é um apoio móvel, ou seja, é um apoio de primeiro grau. Então ele só vai impedir a movimentação de cima para baixo. Mas esse pórtico ele vai poder movimentar essa perna aí, ó, horizontal, né? Então como tá empurrando para lá, então aqui vai ficar assim. Aquele apoio ele vai movimentar para cá. Beleza? Então nesse caso, o deslocamento máximo aqui, ó, vai ocorrer aqui. Beleza pura? Por quê? Por causa daquela perna. Desculpa, por causa do apoio D e, claro, por causa da carga que tá horizontal, né? Beleza? Então vamos só fazer ele aqui para vocês verem. Como é o comportamento, né? Então aqui é 5 e aqui é 3. Pilar 3 de altura, viga 5 de comprimento. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Colocar aqui meu apoio de segundo grau. Colocar aqui meu apoio de primeiro grau. Colocar aqui minha carga concentrada. Nesse caso a carga vai estar em X, né? 5. Clicar aqui no ponto. Pronto. Vou atribuir aqui o material concreto. O molde de velocidade aqui que eu estou usando foi 30.000 MPa. Então vou colocar aqui 30.000. Aplicar. Aqui eu vou ter seção. A altura aqui é 40 e a largura 20, né? Então, nesse caso, o D é 400 e o B 200. Vou clicar aqui. Vou salvar. Pórtico 1. Na hora que eu clico aqui, ó. Tá vendo? Como é que vai ficar? Na verdade, ele vai ter um deslocamentozinho aqui em cima também, né? Na verdade, vai ficar assim. Deixa eu apagar essa daqui. Vai. Não é essa daqui, né? Essa. Vai ficar assim, beleza?
Então eu vou ter um deslocamento aqui, vou. Vou ter um deslocamento aqui, vou. Mas o meu deslocamento máximo vai ser aqui, entendeu? Beleza? Deu para entender? Então o que eu tenho que fazer para calcular aquele deslocamento delta ali, ó? O que eu tenho que fazer aqui agora? Alguém pode me falar aí? O que a gente tem que fazer para calcular aquele deslocamento delta ali? Pode abrir o microfone aí, pessoal. Vocês estão tímidos hoje, né? Então vai ser sempre onde o apoio for simples, no pórtico sim, né? Beleza? No pórtico sim. Então aqui nesse caso, ó, primeiro eu vou ter que achar o diagrama de momentos da carga real. Depois eu vou aplicar a carga virtual e vou achar o diagrama de momentos da carga virtual, né? Só que aqui tem um problema. Por quê? Como aqui é um pórtico, eu não tenho fórmula pré-determinada, né? Que nem QL ao quadrado sobre 8. Então, QL ao quadrado sobre 2. Não é isso? Então eu tenho que calcular na mão, tá? Então bora calcular na mão aqui, né? No ponto A, eu vou ter aqui apoio de segundo grau. Eu vou ter um RA e o H. E no ponto D é um apoio de primeiro grau. Eu vou ter o RD. Beleza? Então nesse caso aqui, vamos aqui calcular as reações. Por que eu tenho que calcular? Porque não tem fórmula já para achar o diagrama de momentos do pórtico, entendeu? Na viga é mais fácil, né? Então no pórtico primeiro a gente tem que calcular a reação. Então bora lá. Todo mundo sabe, lembra como é que faz, né? Somatório de f de x, considerando para a direita positivo. Nesse caso, meu 5 está para a direita, vai entrar positivo. Meu HA está para a direita, também vai entrar positivo. Então, o meu HA vai ser menos 5. Beleza? Aí depois que eu finalizar aqui, a gente troca o sentido dele lá, tá? Somatório de f de y igual a zero. Considerando para cima positivo, então vou ter o RA mais o RD igual a zero, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma carga vertical, né? Só tenho carga horizontal. E somatório de momentos no ponto A igual a zero, considerando anti-horário positivo. Então, bora lá. HA e RA não vão entrar. Por quê? Porque eles estão atuando no ponto A. Então, a distância de HA para o ponto A é zero e a distância de RA para o ponto A é zero, beleza? Então, quais são as cargas que vão gerar momento no ponto A? O RD. Então, o RD vai gerar o ponto A no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Então, vai ser mais RD vezes. Como o RD está vertical, eu tenho que multiplicar pela distância horizontal, né? Para saber o momento aí. Então, vai ser mais RD vezes 5. Beleza? Qual é a próxima carga que vai gerar momento no ponto A? É os 5 kN. Só que esse 5, ele vai gerar o ponto A estrutura, desculpa, né? A estrutura em relação ao ponto A nesse sentido. Esse sentido é horário. Então, se é horário, é negativo. Então, vai ficar menos 5 vezes. Como o 5 é uma carga concentrada, para saber o momento que gera no ponto A, eu vou multiplicar pela distância. Só que como o 5 é uma carga concentrada horizontal, eu vou multiplicar pela distância da carga para o ponto A, a distância vertical, né? Nesse caso será 3, beleza?
Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter nosso RD vezes 5 menos 15. RD vai ser, passa o 15 menos pro outro lado, fica mais, né? Então, meu RD vai dar 3. Então, se o meu RD deu 3, RA mais 3 igual a 0. Meu RA vai ser menos 3, tá? Então, nesse caso, eu tenho que trocar o sentido do HA e do RA. O RD, eu posso manter o sentido aqui, né? Então, o RD deu 3, vai ficar para cima. O RA troca o sentido e o HA troca o sentido. Então, meu RA vai ficar para cima, ou desculpa, para baixo. 3. E meu HA vai ficar para a esquerda. 5. Beleza? Até aqui sossegaram, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai traçar o diagrama de momento fletor, né? Beleza? Então, como é que a gente faz isso? Bora colocar aqui, diagrama dos esforços. Diagramas. Todo mundo lembra, né? Então eu tenho que fazer barra por barra. Diagramas. Como que vai interessar pra gente? É só o diagrama de momento? Então eu vou fazer só o diagrama de momento, tá? O diagrama de esforços aqui eu vou tirar. Vou colocar só o diagrama de momento fletor. Porque eu tenho que comparar só o momento, entendeu? Na tabela de Kurzweil. Então vou gerar só o diagrama de momento fletor, beleza? Então vou colocar aqui. Então bora lá. Primeiro eu vou fazer barra por barra, né? Primeiro eu vou fazer a barra AB, beleza? Barra AB. A barra AB, ela está em pé, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deitar ela. Então, sempre quando eu deito no sentido horário, né? Então, nesse caso aqui, ó, deitando ela aqui, eu vou ter essa. Então, nesse caso, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, a carga de 5 kN, na hora que eu deito, ela vai ficar aqui, né? E aí, o que acontece? Na hora que eu deito ela, o HA vai ficar para cima, porque ele está para a esquerda, né? E o RA vai ficar para a direita, para a esquerda, porque ele está para baixo. Então, nesse caso aqui, o HA fica para cima. Beleza? E o RA fica para a esquerda, 3. Então, nosso objetivo é traçar os diagramas. Beleza? Então, lógico que eu tenho que traçar os 3, né? Então, eu vou traçar aqui o diagrama de normal, o diagrama de cortante,
Mas no final eu vou pegar só do momento, tá? É porque eu tenho que traçar os três para saber qual é a força que vai ser transmitida de uma barra para outra, que era normal nenhuma, vai entrar como cortante na outra, entendeu? DSC e o DMF, né? Todo mundo lembra aqui, né? Então bora lá. Vou colocar aqui as convenções, né? Para a gente não esquecer. Convenção da normal. Esquerda e direita. Para cá é positivo, para cá é negativo, pela direita. Para cá é positivo, para cá é negativo. Convenção da cortante. Pela esquerda, para cima é positivo, para baixo é negativo. Pela direita, para baixo é positivo, para cima é negativo, né? Convenção do momento. Pela esquerda, horário é positivo, anti-horário é negativo. Pela direita, anti-horário é positivo, horário é negativo. Então bora lá, fazer aqui a normal, né? A normal, eu tenho essa carga de 3 kN aqui, vou analisar pela esquerda. A carga de 3 kN está para a esquerda, então nesse caso, pela esquerda, carga para a esquerda, positivo. Então nesse caso aqui eu vou sair do zero e vou para o mais 3. Como não tem nenhuma carga horizontal aqui, ó, ela vai se manter constante e vai sair aqui do outro lado, né? Então na hora que ela sai aqui, ela vai sair positiva. Positiva para a esquerda. Então ela vai sair nesse sentido aqui, com a mesma intensidade, porque não variou. Então vai ser transmitida aí essa carga para outra barra, beleza? Sossegado? Bora aqui agora. O cortante, né? Então cortante no ponto A eu tenho HA para cima. Então cortante pela esquerda para cima é positivo. Então nesse caso eu vou sair do zero e vou para o mais 5. Continuo constante porque não tem nenhuma carga distribuída. Mas chega aqui eu encontro 5 para baixo. Então eu tenho pela esquerda para baixo é negativo. Então eu tenho mais 5 com menos 5, zerou aqui, né? Beleza? Até aqui tá sossegado? Tranquilo aqui? Beleza, então bora continuar aqui, ó. Então perceba aqui, ó, como zerou aqui a cortante, eu tinha mais 5 aqui, zerou, ele não vai transmitir cortante, porque zerou aqui, beleza? Então agora bora lá. Momento, né? Momento aqui no ponto A, o ponto A aqui, ó, é um apoio de segundo grau. Então o momento aqui é zero, né? Então eu quero saber qual é o momento que vai ser gerado no ponto B. Então eu vou calcular a figura da cortante. Então nesse caso a área da cortante vai ser retângulo. Base vezes a altura. Falta eu colocar a distância aqui, né? Esqueci. A distância da barra AB, 3 metros. Então deixa eu colocar aqui, ó. Três metros, beleza? Então, nesse caso aqui, a base vai ser 3 metros e a altura vai ser a intensidade do diagrama da cortante, 5. Então, nesse caso, o momento aqui vai dar 15, né? Beleza?
quilonewton vezes metro. Então, nesse caso aqui, ó, como aqui é uma reta, ou desculpa, como aqui é uma constante, o diagrama de momentos vai ser uma reta, né? Como eu estou fazendo da esquerda para a direita, então meu momento deu positivo, vai continuar positivo. Então, vou sair do zero e vou para o mais 15. Beleza? Aí, o que que acontece? Como eu vou transmitir o momento, né? Da esquerda para a direita, e esse momento está sendo positivo, então ele vai ser transmitido no sentido horário, tá vendo aqui? Então, na hora que eu for transmitir ele para outra barra, eu vou transmitir ele no sentido horário. Tranquilo? Isso aqui a gente viu lá em teoria 1. Então, beleza. Então, para a gente ver como é que vai ser transmitido esses esforços para a outra barra, o que que a gente vai fazer? A gente vai levantar essa barra aí de novo, né? Então, a barra AB, como ela está deitada, eu vou levantar ela aqui, né? Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, na hora que eu levanto ela, o 3 ele vai ficar de cima para baixo. É isso? Se o 3 está aqui, ó, na hora que eu faço isso, ele vai ficar aqui, beleza? Então, o 3 ele vai ser transmitido aqui, ó. Beleza? E o momento, né, que está aqui, na hora que eu faço isso, ele vai continuar aqui, né? Então, o momento vai continuar a horário. Então, na hora que eu for calcular a barra BC, eu vou ter que levar em consideração os esforços que foram transmitidos da barra AB. Bora para a barra BC agora. Barra BC. A barra BC, se a gente olhar aqui, ó, ela já é a barra horizontal, né? Então não precisa fazer nada aqui. É só posicionar ela aqui do jeito que ela tá lá, né? Então aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. E botar a distância aqui, que nesse caso aqui agora vai ser 5 metros. Beleza? 5. Então o que que acontece? Como esse 5 aqui, ó, né? Que tá aqui no ponto B, eu já usei ele aqui na barra AB, ele não vai entrar aqui na barra BC. Beleza? Então as únicas cargas que vão entrar ali na barra BC vão ser essa carga aqui com 3 e esse momento aqui com 15, né? Beleza? Então bora lá. Então vai ser transmitido aí. Então vamos calcular aqui os diagramas aqui da barra BC. O povo acha que é facinho, né? Só jogar no F2. Imagina aí, antes do F2 não tinha computador, não tinha nada. O povo fazia tudo na mão, né? Então aqui eu vou ter diagrama de esforço normal. Nesse caso, o diagrama de esforço normal vai ser zero, né, pessoal? Por quê? Porque eu não tenho carga horizontal, beleza? Só tenho carga vertical em momento. Diagrama de esforço cortante. E o diagrama de momento fletor, né?
Bora lá. Ô, Bom dia, já. professor, Oi. os 5 quilonewtons não entram aí, não? Então não entra, como eu falei que eu já usei ele aqui, ó, na barra AB. Beleza. Beleza? Aí como eu já usei ele aqui, não entra, entendeu? Porque essas cargas aqui que vão ser transmitidas são oriundas do efeito desses 5 aqui, ó. Então já usei os 5 lá. Você não vai usar os 5 duas vezes, entendeu? Se você usar em uma barra, não coloca na outra. Então nesse caso aqui, eu vou ter aqui carga vertical, essa carga de 3, né? Então, cortante pela esquerda, para baixo é negativo, beleza? Então nesse caso, como o 3 está para baixo, eu vou ter uma cortante aqui, ó. Vou sair do zero e vou para o menos 3, né? Continuo constante porque eu não tenho nenhuma carga. Vou sair aqui menos 3. Então, como saiu aqui negativo, não mudou o valor, ele vai continuar para baixo. Então, ele vai ser transmitido para baixo 3. Beleza? E o momento? O momento será o seguinte. Eu tenho esse momento aqui, ó, que foi transmitido da outra 15 kN vezes metro. Ele está horário. Aí eu vou pegar aqui, ó. Momento pela esquerda, horário é positivo. Beleza? Então, nesse caso, se horário é positivo, como é o momento concentrado aqui, né? Eu vou sair do zero e vou para o mais 15. Beleza? Só que eu tenho que saber qual é o valor do momento no ponto C. Para eu calcular o valor do momento no ponto C, eu vou calcular a área da cortante. A cortante é um retângulo, base vezes a altura. A base é 5, a altura é menos 3. Então vai ficar menos 15. Beleza? Menos 15. Só que eu tenho que lembrar, né? Eu esqueci de botar aqui. Deixa eu puxar aqui, ó. Sempre quando eu calculo o momento pela área, eu tenho que somar esse momento aqui, ó, com o momento do ponto anterior, né? Com o momento do ponto anterior aqui tinha dado zero, aí não vai fazer diferença. Beleza? Mas como o momento anterior aqui deu mais 15, então mais 15 com menos 15 vai dar zero. Então nesse caso aqui, ó, o momento aqui no ponto C é zero. Como o diagrama da cortante é uma constante, o diagrama de momentos vai ser uma reta, né? Então nesse caso aqui, ó, como zerou o momento, eu não vou transmitir momento para outra barra, beleza? Só vou transmitir essa carga de 3 aqui. Então, neste caso, o que vai ser transmitido será somente essa carga de 3 quilonewtons, que estará neste mesmo sentido porque a barra BC não vira, né? Beleza? Agora vamos calcular a última barra, que é a barra CD. Na barra CD, vamos ver aqui, ela está vertical, né? Eu tenho que deitar ela, então eu vou deitar ela no sentido horário, beleza? Então, deitando ela no sentido horário, vai ficar assim, né? O D vai ficar aqui, C vai ficar aqui. Então, quando eu deito ela, aqui é o nosso RD. Na hora que eu deito ela, o RD vai ficar para a direita, né?
Beleza? E aí é o seguinte, perceba que o 3 kN vai sair aqui, né? Que foi transmitido lá. Então na hora que eu viro aquela barra, o 3 kN vai ficar para cá, né? Então o 3 kN agora vai entrar como esforço normal na barra CD. Beleza? Sossegado? Que é esse 3 aqui, ó, que vai ser transmitido agora. Ele vai ficar aqui. Beleza? Então perceba que a barra CD, ela só tem carga horizontal, ou seja, você não vai ter nem diagrama de momento fletor, nem diagrama de esforço cortante. Eu só vou ter diagrama de esforço normal, né? Então, o comprimento dela ali, ó, barra CD, 3 metros. Beleza? Vou até tirar esse 3 aqui para não confundir. 3 metros. Aí faz da direita para a esquerda isso. Da direita para a esquerda agora, né? Então, como o final da minha estrutura, aqui eu vou até botar, né, que a gente esqueceu de colocar. Colocar aqui, ó. Essa aqui é da esquerda para a direita, né? Essa aqui também é da esquerda para a direita. Beleza? E agora, como eu quero finalizar, né? A minha estrutura ela acaba aqui no ponto D. Então eu tenho que vir de C para D. Então eu tenho que fazer. Como eu virei ela para cá, né? O C tá na direita. Então nesse caso aqui eu tenho que fazer da direita para a esquerda, tá? Bem lembrado. Obrigado aí. Aí agora vamos traçar aqui os diagramas. Então aqui eu já sei que o diagrama de esforço normal eu vou ter, porque eu só tenho carga horizontal. Diagrama de esforço cortante é zero, porque eu não tenho carga vertical, né? Então eu vou botar logo aqui. E o diagrama de momento fletor é zero também, né? Porque eu não tenho carga vertical. E também não foi transmitido nenhum momento, né? Porque o momento zerou lá em cima, não é isso? Então nesse caso aqui, só vou ter normal. E aí agora normal eu vou fazer o quê? Da direita para a esquerda, lembra? Então da direita para a esquerda, bora olhar aqui, ó. A minha carga, o 3 kN aqui que está no ponto C, ele está para a esquerda, beleza? A carga está para a esquerda. Então bora lá. Normal pela direita, é que a gente vai fazer da direita para a esquerda agora. Carga para a esquerda é negativo. Então nesse caso vai ser menos 3. Então nesse caso aqui eu vou sair do zero e vou para o menos 3, tá vendo? Continuo constante, chego aqui do outro lado com menos 3. Só que aqui agora eu acho o RD que está para a direita, tá? Então, analisando a estrutura pela direita, carga para a direita, é positivo. Então, nesse caso, eu tenho menos 3 mais 3 do RD, que o RD agora entrou positivo. Menos 3 mais 3, 0. Então, zerou aqui. Então, finalizamos aqui a nossa estrutura. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que vai servir para a gente é o diagrama de momentos, né? Então, na primeira barra aqui, ó, que é a barra AB, vai do 0 para o mais 15.
Então, nesse caso aqui, na hora que eu viro ela para cá, ó, o 0 vai ficar aqui e o mais 15 vai ficar aqui, né? Desse lado aqui, beleza? Então ela tá assim, na hora que eu viro, o 0 tá aqui, o mais 15 tá aqui. Na barra besta, então eu vou fazer só de momentos, né? Que é o que eu vou usar para comparar lá com a virtual. Na barra BC, como ela já tá no horizontal, então não precisa virar. É só fazer o diagrama aqui, ó. Eu saio do mais 15 e vou pro 0. Então nesse caso aqui, eu saio aqui do mais 15 aqui, ó. E vou pro 0 aqui. Beleza? Então aqui é mais, né? Que é um diagrama de momento fletor dessa barra. E na barra CD não tem momento, tá vendo? Então não tem momento, eu vou colocar aqui assim, ó. Só isso. Beleza pura? Então terminamos de fazer o diagrama de momentos da carga real. Agora eu vou fazer a carga virtual, né? Deixa eu até botar aqui. Caso real. Beleza? Aí eu pergunto para vocês agora. Onde é que eu vou botar a carga virtual para a gente poder calcular aquele deslocamento ali? Alguém pode me dizer? Onde é que eu vou botar aí a carga virtual? No ponto D, beleza, mas em que direção? Vou colocar no ponto D, mas qual direção? Então aqui vai ser o nosso ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, né? Deixa eu colocar aqui a distância logo. Para a esquerda, né? Para a esquerda. Para a esquerda, porque, ó, se o pórtico ele vai deslocar para cá, então para saber o valor desse deslocamento, eu tenho que aplicar a carga para cá, entendeu? Então, a direção da carga tem que ser sempre contrária à direção do deslocamento. Então, se a viga vai deslocar para baixo, e eu quero saber a distância desse deslocamento, eu vou aplicar a carga virtual para cima, entendeu? Então, nesse caso, vamos aplicar a nossa carga virtual aqui, ó, no ponto D, para a esquerda. Beleza? Sossegado? Então agora, como não tem jeito, né? Não tem fórmula pré-definida nem nada, a gente vai ter que calcular na mão, né? Então aqui é 5 e aqui 3. Então simbora, né? Fazer o quê? O jeito é esse mesmo. Então aqui eu vou ter o RA. Aqui eu vou ter o H. E aqui eu vou ter o RD. Então, primeira coisa, vamos calcular as reações. Então, bora lá. Somatório de f de x, considerando para a direita positivo. Então, nesse caso aqui, ó, meu H está para a direita, vai ser H. A carga virtual está para a esquerda.
Então, meu H vai ser mais 1. Então, como o HA deu positivo, eu vou manter o sentido dele, né? Somatório de f de y, considerando para cima positivo, RA mais RD igual a 0, beleza? Como eu não tenho nenhuma carga vertical, então não vai entrar aí, né? Pronto. E somatório de momentos no ponto A igual a 0. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, considerando o anti-horário positivo, beleza? Então, bora lá. Quais são as cargas que vão gerar momento no ponto A? O HA não vai, porque a distância, como eu tenho uma carga horizontal, a distância vertical de HA para o ponto A é 0. Então, o momento que vai ser gerado vai ser 0. RA não vai, por quê? Como RA está vertical, a distância horizontal de RA para o ponto A é 0. Então, não vai gerar momento. Eu tenho uma carga virtual ali, que é 1 kN. Porém, essa carga virtual, ela está horizontal. Então, se eu perguntar qual é a distância vertical da carga virtual para o ponto A, 0. Então, não vai entrar, beleza? Então, a única carga que vai gerar momento no ponto A é o RD, né? Então, o RD vai girar. O RD vai girar o ponto A nesse sentido, né? Esse sentido é anti-horário. Então, vai ficar mais RD vezes a distância, como RD está vertical, qual é a distância horizontal de RD para o ponto A? 5. Então vai ficar só isso aqui. Que vai dar 0 sobre 5 vai dar 0. RA mais 0 igual a 0. RA também vai ser 0. Então nesse caso aí, ó, o RD vai ser 0 e o RA vai ser 0, tá? Só vou ter o HA. O HA, como deu positivo, eu vou manter o sentido, né? Beleza? Mantivemos o sentido. Então, nesse caso aqui, o que vai importar para mim vai ser só o HA, né? Ok? Então, bora lá. Diagrama de momento fletor agora. Então, vou fazer de cada barra aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, como a gente tem 3 barras, a gente tem 3 diagramas de momento, tá vendo? Então, eu vou comparar o diagrama de momento da barra AB, real e virtual, lá na tabela de Cuttby, eu vou pegar a fórmula. Mais o diagrama de momento da barra ABC, real e virtual, vou comparar na tabela de Cuttby, eu vou pegar a fórmula. Mais o diagrama de momento da barra CD, do caso real virtual, vou lá na tabela de Cuttby, pego a fórmula. Beleza? Então vamos começar aqui da barra AB. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Para desenhar um negócio reto aqui, tá? Pronto. Então vamos começar da barra AB. A barra AB, beleza, eu vou pegar ela aqui e vou virar, né? Então vou virar ela aqui, ela vai ficar assim.
Neste caso aqui, o tamanho dela 3 metros. E, claro, como o RA deu 0, eu não vou considerar RA, né? Então, eu vou considerar só o HA. Então, como o HA tá aqui, na hora que eu viro ele, ó, ele vai ficar para baixo, né? Então, o HA vai ficar aqui. Beleza? Então, nesse caso, a barra AB, eu vou analisar ela da esquerda para a direita, né? Então, vamos montar aqui os diagramas. Deu um trabalhozinho pórtico, hein? Nesse caso aqui, pessoal, eu não vou ter diagrama de esforço normal, por quê? Porque eu não tenho carga horizontal, né? Só tenho carga vertical, beleza? Como eu só tenho carga vertical, eu vou ter diagrama de cortante e diagrama de momentos, tá? Então, beleza. Vamos analisar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, cortante da esquerda para a direita. Minha carguinha vai estar para baixo. Pela esquerda para baixo é negativo. Então, pela esquerda para baixo é negativo. Então, nesse caso aqui, eu vou sair do zero, eu vou para o menos 1, né? Nesse caso aqui, eu continuo constante, porque não tem nenhuma carga vertical, né? Isso. Vou sair aqui. Como não alterou o sinal nem o valor, ele vai sair aqui com o mesmo sentido, né? Então, vou transmitir aqui, ó, nessa direção, beleza? E aí, o que acontece? Diagrama de momento. No ponto A, a gente tem um apoio de segundo grau. Então, obviamente, o momento aqui é zero. Se eu quero saber o valor do momento no ponto B, eu vou calcular a área da cortante, né? A base é 3, a altura menos 1. Então, aqui vai ficar menos 3. Como o momento anterior é zero, 0 com menos 3 vai dar menos 3, né? Lembra que quando eu calculo pela área, eu tenho que somar com o momento anterior. Como aqui deu negativo, o momento vai ficar para cima. Não é isso? Porque o negativo do momento é para cima. Então, nesse caso aqui, meu momento vai ficar assim. Beleza? Como aqui a cortante é uma constante, o momento é uma reta. Então, neste caso, como é que vai ser transmitido o meu momento? Meu momento vai ser transmitido pela esquerda com o valor negativo. Então, bora lá. Pela esquerda com valor negativo, ele vai ser transmitido anti-horário, tá vendo? Então, meu momento aqui, ó, ele vai ser transmitido no sentido anti-horário. 3 kN vezes metro, beleza? Então, vamos agora virar a barra AB para saber como é que vai ser transmitido isso aí para outra barra lá. Que é o ponto A, que é o ponto B. Então, nesse caso, se eu tenho aqui a
a carga de 1 kN está aqui para baixo, né? Na hora que eu viro aqui, ó, ela vai ficar para cá. Então aquela carga de 1 kN ali, ela vai ficar para cá, beleza? E o momento vai ser anti-horário, né? Então vai ser transmitido assim. Então neste caso aqui, bora para cá agora. Então aqui eu vou transmitir ele assim e assim, né? Então eu vou pegar a barra BC agora e vou jogar lá embaixo. Bora aqui para a barra BC. A barra BC, na hora que eu jogar ela aqui, ó. Então aqui é o ponto B. Aqui é o ponto C. Aqui eu vou ter a carga que foi transmitida e o momento que foi transmitido, né? E a minha distância aqui da barra BC 5 metros. Então neste caso aí, vamos ver aqui, ó, fazendo o diagrama. Eu vou ter diagrama de esforço normal. Vou ter diagrama de esforço cortante. E diagrama de momento fletor, né? Então bora lá. Nesse caso aqui, eu vou analisar a barra BC da esquerda para a direita, né? Porque eu quero saber qual é a carga que vai sair lá no ponto C. Beleza? Cortante é zero, né? Porque eu não tenho carga vertical, né? Então já posso botar aqui. Então eu tenho aqui, ó, a carga horizontal de 1 kN, certo? Como eu estou analisando da esquerda para a direita, a carga está para a direita. Então, analisando aqui na convenção, analisando pela esquerda, analisando pela esquerda, carga para a direita é negativo. Então, nesse caso, a minha normal vai ser menos 1. Então, eu vou sair do zero e vou para o menos 1, né? Menos 1 vem aqui, ó. Não tem nenhuma carga. Então, ele vai ser transmitido aqui. Como não alterou, ele vai ser transmitido com o mesmo sentido e com a mesma intensidade. Aí o que acontece? Eu tenho carga vertical? Não. Se eu não tenho carga vertical, eu não tenho cortante. Se eu não tenho cortante, o diagrama da cortante é zero. Porém, foi transmitido ali um momento concentrado de 3. Esse momento está anti-horário, tá? Então ele vai ser transmitido pela esquerda. Então se você observar aqui, ó, deixa eu apagar aqui essas. Então, analisando pela esquerda, momento anti-horário é negativo. Então, nesse caso, eu vou sair do zero e vou para o menos 3, né? Então, sempre que tiver momento concentrado, eu vou sair do zero e vou para o menos 3. Só que o momento negativo é para cima, né? Então, nesse caso aqui, eu vou vir constante porque não tem nenhuma carga vertical.
que vai gerar momento, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui o diagrama de momentos aqui, na cortante, eu calcularia a área, né? E aí somaria ou não com esse valor aqui, que é o momento anterior. Como não tem, ele vai sair aqui a mesma coisa. Então, como saiu ali a mesma coisa, ele vai ser transmitido aqui, ó, no mesmo sentido e com a mesma intensidade, né? Então, nesse caso aqui, a minha barra BC, ela vai transmitir aqui, ó, essa carga horizontal e esse momento anti-horário, né? Então vamos botar ali. Fazer só aqui para a gente terminar, né? Deixa eu apagar aqui agora. Então vai sair aqui, ó. E aqui. Então na hora que eu pego a barra CD e viro ela aqui agora, o que vai acontecer? Essa carga aqui de 1 vai ficar para baixo e o momento vai ficar anti-horário, né? E aqui, na verdade, como o RD deu 0, né? Não vou ter o RD. Mas eu vou ter a carga virtual aqui. Mas na hora que eu pego e boto assim, a carga virtual vai ficar para cima, né? Beleza? Então eu vou ter 1 kN aqui que foi transmitido. 3 kN vezes metro aqui que foi transmitido, né? Então bora colocar lá a barra CD agora, né? Então aqui é o meu apoio D. Aqui eu vou ter carga virtual. Aqui eu vou ter a carga real. Real, desculpa. Aqui foi transmitida, né? E aqui o momento que foi transmitido. Como o RD deu 0, vou colocar aqui, né? E aqui a distância aqui também. Nesse caso, 3 metros. E só que aqui agora, como eu tenho que finalizar aqui no ponto D, eu vou calcular ela da direita para a esquerda, né? Então bora lá. Nesse caso aí, eu não vou ter esforço normal, porque eu não tenho carga vertical, né? Só vou ter momento e cortante. Porque eu não tenho carga horizontal, né? Desculpa. Então não tenho carga horizontal. Diagrama de normal é 0. Diagrama de cortante vai ser vamos finalizar aqui. Só fazer diagrama aqui. Então, diagrama de cortante, eu vou analisar pela direita. Então, pela direita aqui, ó, eu tenho esse 1 kN, ele está para baixo, tá vendo? Então, analisando aqui diagrama de cortante, pela direita, para baixo é positivo, tá vendo? Então, eu vou sair do 0, eu vou para o mais 1. 0 mais 1. Continuo constante, que não tem nenhuma carga vertical.
Chega aqui, opa, encontro o P para cima. Pela direita, cortante para cima é negativo. Então, nesse caso, eu tenho mais 1 com menos 1, zerou. Então, zerou aqui. Zerou aqui. A partir de que horas a nota de aula vai estar disponível? Eu vou colocar agora, na hora que eu terminar. Vou colocar a gravação e a nota de aula. E aqui agora, ó. Que mais? Bora fazer o diagrama de momento, né? Diagrama de momento. No ponto C, eu tenho esse momento concentrado aqui, ó. Que está anti-horário 3 kN/m. Então, pela direita, anti-horário, bora analisar aqui. Pela direita, anti-horário é positivo, tá vendo? Então, vou sair do 0 e vou para o mais 3. Então, só que o mais fica para baixo, né? Então, vou sair do 0, vou para o mais 3, beleza? Aí, o que acontece? Se eu não tivesse diagrama de cortante, eu ia ter que vir constante aqui, né? Como eu tenho diagrama de cortante, para saber o momento aqui no ponto D, eu vou calcular a área. Então, a área aqui é base vezes a altura. A base é 3. A altura é 1. Então, aqui é mais 3. Só que não pode esquecer. Por quê? Sempre que eu estiver calculando a área pela direita, ou seja, da direita para a esquerda, eu tenho que multiplicar por menos 1, tá? Então, aqui, na verdade, o valor é menos 3, tá beleza? Então, se eu tinha mais 3 no ponto C, com menos 3 da carga, vai dar 0. Então, o valor aqui do momento é 0. Então, se aqui na cortante é uma constante, aqui no momento vai ser uma reta. Beleza? Então, agora é só montar aqui, né? Então, aqui, ó. A barra AB sai do 0 e vai para o menos 3. Beleza? A barra BC, o momento aqui é menos 3. E a barra CD, o momento aqui vai ser mais 3 e 0. Então, aqui é menos 3. Pronto. Então, ficou assim, né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, na próxima aula, a gente vai comparar ó, esse diagrama aqui com esse aqui. Que mais? Esse diagrama aqui com esse aqui. E esse diagrama aqui com 0. Porque não tem, né? Beleza? Pra gente poder achar o deslocamento. Sossegado? Tivesse. Sossegado, pessoal? Então, quarta-feira a gente termina essa, né? Já dá para responder a ACC? A ACC dá para responder porque foi baseada naquela questão que eu fiz em balanço, entendeu? Aí a ACC de pórtico eu vou colocar na quarta. Que a gente vai terminar essa só na quarta, né? Aí na quarta-feira eu vou colocar a ACC dessa semana que vai estar na pós-aula da semana 3. Mas já pode responder a ACC aqui, ó.
da semana 2, tá? Beleza? E aí depois que a gente terminar essa de pórtico, aí a gente já entra em estruturas hiperestáticas, tá? Sossegado? Então, boa semana, até quarta-feira.